Conteúdo concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal com especialistas descomplicando o conhecimento. Olá, você que está aí pelas rampas da UERJ Mediações. Meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito numa parceria do site Salada Cult com a nossa querida Rádio UERJ. Eu estou aqui hoje para conversar sobre um assunto que parece simples e é bem legal. A gente vai falar sobre quem é normal, quem é patológico, quem é maluquinho, quem não é maluquinho. A gente vai falar sobre isso um pouquinho aqui hoje. E para falar sobre isso eu não estou sozinho de forma nenhuma. Estou aqui com a minha querida professora Alexandra Tessales. Fala, Alexandra, tudo bom? Oi, Kleber, tudo bom? Tudo bem. A Alexandra Tessales é psicóloga e é daqui do Instituto de Psicologia da UERJ também, né? Nós temos também aqui com a gente o professor e psicólogo Edmilson Duarte. Olá, Kleber, tudo bem? Tudo bem, Edmilson. É um prazer estar aqui. Isso. Edmilson é da Uniabel, né, Edmilson? Sim, Uniabel. Professor lá, como é que é isso? Eu sou professor e coordenador do curso de psicologia, né? Curso de graduação em psicologia da Uniabel. E também dou aula no curso de medicina, na Unig, na Baixada Fluminense. Rapaz, pra gente falar de gente normal, tinha que trazer psicólogo mesmo, né? Bem, gente, vamos conversar um pouquinho, vamos colocar o nosso papo aí sobre essa pauta em dia. Alexandra, me diz uma coisa, quem não é normal é o quê? Ou será que a gente está falando de gente que não funciona, que está com defeito? Como é que é isso para vocês aí na psicologia aqui? Quem não é normal é o quê? É gente. É gente. É a primeira resposta que me ocorre. É gente. Por que essa coisa do normal, né? Como é que você vê isso aí? Até por aí mesmo, né? De que, não, falando não é normal. Como é que é isso? Eu tenho a impressão que essa é uma expressão que a gente usa muito, né? Isso não é normal, ou fulaninho não é normal. Isso que está me acontecendo é fora do comum. Mas para a gente usar essas expressões, a gente está usando como medida a gente mesmo. Usando como medida a nossa própria vida, usando como medida a nossa própria experiência. Então, assim, a gente é sempre normal pra gente. E tudo que nos acontece de diferente, a gente coloca no lugar de anormal, ou de esquisito, ou de maluco, ou de bizarro, ou de estranho, louco. E esse exercício talvez tenha como centro a gente sentir que o nosso corpo é uma medida. Faz sentido. E quando o nosso corpo é uma medida, não tem problema nenhum que outras coisas estejam fora da nossa medida. O esquisito é quando a gente esquece que essa é uma medida que é só nossa, que não vale para todos, né? Verdade. Então, a categoria de normal, para mim, ela é uma categoria que se constrói como uma abstração, né? Estatisticamente, a gente diz, é normal que as mulheres sejam assado, cozido, frito. É normal que as pessoas idosas sintam sei lá o quê. É normal, mas quando a gente está falando disso, a gente está falando de um monte de coisas sobre o homem em geral, mas nada sobre aquela pessoa em particular. Edmilson, a psicologia tem eu lembro que tinha até a disciplina, né, que eu fiz, que eu achei interessante, que era normal e o patológico. O que é isso, né? Que dicotomia é essa? Como é que isso fica para a psicologia? O que é o normal e o patológico? Pois é, né? Kleber, a gente fica se perguntando isso o tempo todo, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar sempre para uma discussão. A primeira coisa que eu faço, né, quando eu vou desenvolver alguma disciplina, né, nas minhas turmas, é perguntar o que é loucura. E eu digo que não tem uma definição para loucura, né? O que a gente tem é um referencial daquilo que a gente acha que é loucura a partir das experiências, né? Que cada um constrói na sua vida enquanto pessoa, enquanto gente, enquanto ser humano. E quando a gente pensa, né, o que é o patológico, de que referência que a gente está falando? Que a gente pode falar cientificamente o que é uma esquizofrenia, o que é uma neurose, falar de diversas patologias aqui. Mas de que referência? A partir de que referência a gente está falando isso? É de uma experiência pessoal? É do senso comum? Né? É uma questão acadêmica, ou da minha experiência contigo, que você pode me falar o que para você é psicopatológico. Agora, eu posso pensar numa questão acadêmica, posso ir a Foucault, posso ir ao próprio Canguilhem, né, que fala, né, da década de 40, o que é normal, o que é patológico, um livro, né, conhecido dele, mas assim, de que referência que cada um parte poder pensar o que é loucura, o que é patológico, o que é psicopatológico, ou o que é doença. Porque me parece que tem uma coisa, né, que a gente tem que seguir um padrão de comportamento, né, e quando a gente foge um pouquinho desse padrão, aí você já
já fica estranho, né? Você é o anormal, você é o diferente. Vocês usaram duas palavras e foram meio que intercambiando ela, né? A coisa do normal, do patológico, né? Que a gente já falou aqui, mas do estranho, né? Além da palavra do normal, né? Você usa sempre o estranho. E eu achei curioso, né? Porque fala muito do que vocês dois trouxeram pra gente, né? O normal pode ser uma questão cultural, né? O anormal, né? O que não é normal aqui pode ser normal em outro lugar e não ter nem vestígio de parecer patológico, né? Patológico nesse sentido de ser uma doença, de ser alguma coisa de adoecer. Mas uma coisa que me chama bastante atenção é que quando a gente fala automaticamente assim do normal e patológico, do que é normal, a gente quase sempre está falando da mente, né? Direcionando esse pensamento para o que está dentro da cabeça da gente. Como é que é essa coisa, né? Porque eu lembro que eu estava numa palestra um dia e os alunos perguntavam sobre a diferença entre psicologia e psiquiatria. E a gente meio de maneira geral fala que não, a diferença é que um medica, os dois tratam talvez da questão da cabeça de alguém que não tá legal, etc e tal, mas um medica e o outro não. Um pode dar remédio, o outro pode não dar remédio e pronto. Era essa a diferença básica, até porque era uma discussão com jovens, com adolescentes. A gente também tem essa coisa de patologizar, acaba ajudando a medicar, né? Não. Existe um interesse para poder fazer essa distinção tão dicotômica, tão perfeita? O que vocês acham? Acham que tem alguma coisa assim que pode ser para... Não, se eu patologizar, eu posso medicar. Será que tem alguma coisa assim? Porque é uma coisa que sempre me ocorre também. Sim, eu tenho a impressão que a gente não pode nunca desconsiderar nesse atual cenário que a gente tem, pelo menos quando a gente pensa em mundo ocidental ou em mundo ocidental branco, né? A gente precisa sempre se lembrar que quando a gente nomeia alguma coisa como patológica, automaticamente a gente começa a desenrolar um rosário de ações que vai ser tomado para corrigir isso que a gente chamou de patológico. Porque é como se fosse um imperativo da normalidade, né? É preciso estar dentro da norma, é preciso funcionar dentro desse lugar. E dizer que esse rosário de intervenções que a gente vai fazer não tem um jogo de interesses por trás é ser muito ingênuo. Por exemplo, a indústria farmacêutica arrecada milhões, bilhões e gasta milhões e bilhões também, né, em pesquisa e arrecada muito dinheiro para poder tratar o que foi definido como patológico, né? A gente viveu muito isso com várias questões. Por exemplo, agora a gente tem tido um boom do diagnóstico de TDAH. No entanto, esse assunto é um assunto controverso. A própria quantidade de diagnóstico de TDAH é controversa. Ela não é uma noção consolidada no meio científico. Porque para pensar o transtorno e déficit de atenção e hiperatividade, você tem que pensar também a escola, você tem que pensar também a família, você tem que pensar o mundo no qual essas crianças estão inseridas, você tem que pensar uma série de coisas. E aí você, sem pensar isso tudo, dizer essa criança precisa tomar Ritalina, presta um bom serviço para o fabricante da Ritalina. É impositivo de tomar o remédio, né? Acaba sendo, né? É um imperativo, né? É imperativo, claro. Edmilson, e aí? Como esse papo rende, né? Porque, primeiro tem essa indústria, sim, farmacêutica, né? Que é uma indústria que está aí presente já há muitos anos. Agora, o que me chama a atenção e que me preocupa, né? Nessa questão da infância, né? Dessa coisa que eu falei, dessa referência, né? Desse padrão de comportamento, o que é doença para um, o que é saúde para outro. A gente vem de uma história, né? De um modelo biomédico que é muito forte, muito presente, né? Na vida do homem, né? Do homem na sociedade. Você falou da questão cultural. Né? Então, assim, que lugar hoje ocupa, né, esses remédios a partir de uma produção de consumo, né, em querer estabelecer padrão de comportamento, né, cada vez mais tem nomes diferentes de doenças, né, síndrome disso, síndrome daquilo outro, e cada vez mais querendo fechar o comportamento do ser humano, né? A gente está num momento difícil,
né? Existe aí a reforma psiquiátrica brasileira e a gente está aí com uma norma técnica aí que está querendo fazer tudo no processo de retrocesso com aquilo que a gente levou anos para conquistar. Verdade. Né? Então, a prática manicomial, que até então a gente teve muita dificuldade, né, para poder resistir e colocar aí, né, uma lei importante, né, que é a Lei 10.216, para ter novas práticas, né, de produção de cuidado à pessoa, né, com algum tipo de transtorno mental, um sofrimento psíquico, hoje a gente está correndo o risco de perder isso. E aí eu fico perguntando, né, a quem interessa isso? Né? É voltar, né? Como, por exemplo, as comunidades terapêuticas que tem lá um número X de paciente, que nem paciente né? São pessoas que ficam internadas e cada um tem um valor. Isso, para mim, é grave. E eu acho que a função nossa, né, dentro do espaço acadêmico, das universidades, é justamente fazer com que esses alunos, e aí vem a minha experiência no curso de medicina, né, que é perguntar para os estudantes de medicina o que é loucura para eles. Inclusive, discuto com eles, assim, até onde vai a responsabilidade, né, de você conversar ou não com o seu paciente sobre os remédios que você vai prescrever. Né? E tem sido interessante isso. A gente já falou aqui do viés de que normal talvez não tenha um conceito fechado, né? Ele tem muito a ver com o contexto que a gente está falando. E uma coisa que agora me chama a atenção, que eu acho que vocês poderiam conversar um pouquinho, a gente poderia falar um pouquinho disso, é essa coisa a gente não tem mais que pensar a partir do que a gente está falando aqui, se a gente conseguir desenvolver essa ideia nas pessoas, se a gente conseguir desenvolver essa ideia em nós, na pessoa do lado, que a gente é assim, né? A gente é influenciado o tempo todo. Eu fico pensando em, se isso é dessa maneira, como é que a gente faz para lidar com essa outra pessoa que é diferente de nós? Como é que vocês acham que isso deve ser tratado? Como é que você faz para não fazer aquela coisa, não, eu quero que você se padronize por mim? Que tipo de conceito existe pro ser humano nisso? Vamos tentar fechar isso aí. Nossa, eu acho essa pergunta difícil. É muito, Muito né? difícil. Não é? É porque eu acho que é a grande, a nossa né? preocupação, né, não sei se a seleção concorda comigo, é de criar mais um novo padrão. Né, porque essa sua pergunta é bem perigosa. Eu entendi o que você quer dizer, né? Mas não vamos pensar em não padrão, né? Porque nós somos 3 aqui. Vamos pensar em qual é a direção que a gente tem que seguir, né? Eu acho que respeita a como diversidade. profissionais. Pra começar. Respeita a diversidade, a diferença do outro. Porque se a gente tem uma ideia básica, o que pode ser entender o outro como diferente, né? Não diferente porque eu vou criar um estereótipo, um preconceito, mas é mais uma pessoa, né? Mais um ser humano que está ali, que tem algo, né, na vida dele que representa um modo dele funcionar e operar enquanto ser humano. Né? Não sei, eu penso um pouco por aí. Agora, te escutando, lembrei de uma autora que chama Grada Quilomba. Ela é uma mulher negra, é uma performer, e ela tem uns textos muito interessantes e, além dela ser uma mulher linda e com uma visão muito perspicaz da realidade, ela coloca uma proposição que é bastante constrangedora, eu acho, para um mundo ocidental branco, que é a ideia assim: diferente é sempre o outro que não é você, porque na norma, no lugar normal, tô eu, homem branco, cisgênero, e aí tudo que é diferente disso, que não sou eu, é o que a gente chama de diverso. E aí ela diz assim, pois é, então é interessante a gente pensar, quando a gente trabalha com a ideia de diferença, que a ideia de diferença não seja uma ideia que esteja a serviço de um modelo dominante, em que o diferente está sempre no mesmo lugar, né? E que o igual está sempre no mesmo lugar também. Então, assim, o normal é o homem branco, e aí, se você é mulher, você é diferente, se você é negro, você é diferente, porque aí o diferente é alguma coisa que se congela num determinado lugar e que, ao se congelar nesse lugar, não deixa que a gente lide com isso, com as circunstâncias empíricas e reais que eu acho que Edmilson está colocando, assim. É um desafio do cotidiano, é um desafio de todo dia, é um desafio se interrogar assim, vem cá, tá estranho isso para mim, como é que eu me ajeito aqui? Essa proposição de lidar com isso circunstancialmente nos coloca diante de momentos muito críticos também. Eu gosto quando ela fala assim, é importante que a gente pense a serviço também de que está a categoria de diferente, né? Para que a categoria de diferente possa não estar congelada, que ela possa circular. Sim. Caramba, esse papo podia durar uma eternidade, mas o relógio não é meu amigo. E eu queria me despedir de vocês. Obrigado, Edmilson.
Obrigado, Alexandra. Obrigado pela presença de vocês aqui no Conteúdo Concreto. Queria falar para os meus companheiros aí que estão ouvindo a gente, que a gente agora tem um canal para poder vocês falarem conosco, que é o nosso e-mail, conteúdoconcreto@gmail.com. Fale conosco, fique com Deus e até a próxima. Conteúdo Concreto. Apresentação: Kleber Pereira. Moderadores: Roberto Rodrigues e Maxi Gama. Equipe técnica: Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Vitor Quaresma. Produção: Rádio Erge e Salada Cult. Realização: Centro de Tecnologia Educacional CTE SR3.